Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stints, aqui recebendo um cara que é meu grande parceiro, piloto que eu acompanho já há bastante tempo nas corridas da Porsche Cup e responsável por alguns itens aí que mexem com o nosso desejo, a nossa cobiça, como essa estátua aqui do Ayrton Senna e muitos outros projetos muito legais que eu tenho até o privilégio de ter lá na minha estante, inclusive nos vídeos que eu gravo aqui no Primeiro Stint. Tô falando do Renan Pizzi. Renan, que legal, cara, que a gente conseguiu marcar essa entrevista. Sei que você estava aí numa correria também, trabalhando nos negócios, na Iron Studios, e arrumou um tempinho aqui para falar um pouquinho com a gente. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui. Você sabe que automobilismo é minha grande paixão, junto também, obviamente, com a cultura pop, que é com que eu trabalho. Então, falar dos dois é muito bacana. Bom, então vamos começar pela cultura pop. Como surgiu a Iron Studios e o que vocês fazem, para quem ainda não conhece a empresa? Cara, a gente basicamente, hoje a gente não faz só estátua colecionável, né? A gente tem outras coisas do segmento, como a Comic Con Experience, que é um evento de cultura pop, né? O maior evento de cultura pop hoje no mundo. O Jurassic Park Burger, que é o único restaurante oficial de Jurassic Park fora dos parques, também faz parte do grupo, mas nasceu, na verdade... A Iron, ela nasceu de uma sequência da primeira empresa que eu montei, que se chama Pizzi Toys, que era uma empresa, ainda existe, que ela é uma empresa B2B, ela é uma distribuidora de colecionáveis no Brasil. Então ela representa algumas marcas de colecionáveis no Brasil. E nasceu porque, na verdade, eu parei de correr, eu comecei a correr com 14 anos de idade, corri por 4, 5 anos, Fórmula São Paulo. Fiz kart, né? Novatos e tal. Aí Fórmula São Paulo, corri com muita gente que ainda tá nativa. E aí eu parei de correr por vários motivos, né? Obviamente, como a maioria, grana, mas eu também muito alto e tal. Na época eu lembro que até teve a oportunidade de testar Stock Car e tal, mas eu não... Enfim, não tava com aquele... também estoque não era o que é hoje, né? E algo me levou para um outro caminho. E eu sempre colecionei, sempre gostei disso. E eu trazia peça para mim, às vezes vendia para amigo de corrida, e aí virou um negócio, que foi a Pizzi Toys, que era uma distribuidora, que é uma distribuidora, então a gente representa marcas de colecionáveis no Brasil, mas eu sempre tive a vontade e o desejo de fazer uma peça do Ayrton Senna. Né? Sim, sim. Não tinha know-how, não tinha conhecimento nenhum de como produzir uma estátua do Ayrton Senna. E aí eu fui falar com a Kotobukiya, que é uma empresa japonesa. Eu falei, se eu tiver que fazer um Ayrton Senna, tem que ser uma empresa japonesa. Os caras amam. Os caras amam, chamei... E amam esse trabalho. Também. Exato. Chamei eles e eles vieram para o Brasil e tal. E eu falei, eu entro com licenciamento, vocês entram com a produção. E aí em 2010 a gente fez essa peça, que foi a primeira, mas ela não levava a marca da Iron ainda. Ela levava a marca da Pizzi somente. E aqui atrás, dá para ver, aqui tem o loginho Pizzi Toys, Instituto, tal, Kotobukiya. E aí a gente produziu 2 peças, essa e mais uma outra versão, né, que é o do GP Brasil. E por algum motivo deles lá, por uma questão de schedule de fábrica, eles resolveram não dar continuidade no contrato. E eu tinha um contrato com o Instituto para fazer 3 peças. E aí eu falei, preciso fazer essa terceira peça. Mas não tinha noção do que eu ia fazer. Aí eu fui para a China, enfim, comecei a estudar o processo de produção por um tempo, e aí eu consegui fabricar essa daqui, que foi a primeira peça da Iron Studios. Essa foi a primeira sua, de fato. De fato. Ayrton. E por que Iron Studios e não o nome da Pizzi? Porque a Pizzi, na verdade, como ela representa as outras marcas de colecionáveis no Brasil, era um conflito. Então, o cara que tá lá, uma empresa que eu represento nos Estados Unidos, ele fala, ele tá me representando, tá fabricando? A gente conseguiu esconder por um tempo. Hoje todo mundo sabe que a Pizzi e a Iron, enfim, faz parte do mesmo grupo. E aí eu resolvi criar esse nome, Iron Studios, e isso aconteceu entre 2012 e 2013, e aí a Iron Studios foi fundada, por isso que eu falo que ela foi fundada por causa do Ayrton Senna. Essa foi a segunda peça? Na verdade, essa foi a primeira, a EGP Brasil de 91, que não está aqui, foi a segunda, mas isso como o Pizzi Toys Kotobukiya. A primeira como Iron Studios foi essa. Não é essa o GP Não, essa a gente fez recentemente, fazem 2 anos. Entendi, porque ela também é de 91, né? É de 91, é que a gente tem a outra que ele tá levantando o troféu. Entendeu? Que é na escala maior. Essa estátua também. Essa de 1991 eu ganhei do Renan, tá lá em casa, aliás, é demais, meus filhos adoram também.
E é representativa porque é aquele momento que ele vence finalmente no Brasil, né? Exato. Eternizado nessa estátua aí. Exato. E como é que foi a receptividade, cara? Vendeu bem? Assim, tinha realmente esse mercado? Como é que foi? Cena, na verdade, quando a gente fez a primeira peça, foi um estouro, né? A gente produziu, se eu não me engano, foram 1.500 peças no mundo inteiro. E aí esgotou tudo em pré-venda no Japão. Obviamente, as maiores vendas do Brasil e Japão, né? E a gente continua fazendo esse trabalho com o Instituto. Então, hoje, na verdade, a Aino Studios ela tem os direitos de várias e várias franquias, como Disney, Marvel, Warner, Universal, Sony, Netflix, enfim. E a gente também ainda continua com Senna, sempre fazendo peça do Ayrton Senna. Então, eu falo que Senna é totalmente... eu acho que assim, uma pessoa que vai comprar o Homem de Ferro, por exemplo, ela entra na nossa loja, ela é geek. Ela gosta, lê o quadrinho, ouve o filme, enfim. O Ayrton, você vê ele vendendo para todo mundo, assim. Então, pessoa de idade que vai, quer dar um presente. Então, a gente tá sempre fazendo peça do Ayrton, sempre fazendo. Você sabe que na última vez que minha filha esteve lá no Jurassic Park Burger, ainda na primeira versão ali no Itaim, também tinha uma loja Iron Studios, e ela me convenceu a levar o Doc Emmett Brown, porque ela é apaixonada pelo filme, pelo De Volta para o Futuro, que também é um licenciamento de vocês aí, e é demais, assim, e tá lá em casa com a pastinha, com a malinha de dinheiro, de todas as épocas, então é muito legal. É muito legal. Agora, como é que foi negociação? Porque a gente sabe também que a marca Senna, ela é, graças ao trabalho feito pela Viviane, pela Bianca, muito forte, muito bem protegida. É difícil você ver a marca Senna entrando em projetos que, enfim, não são legais. Então, como é que foi essa condução? Quando eu estava parando de correr, o Bruno estava começando a correr. Começando assim, acho que ele tinha corrido de kart quando era moleque, o tio dele faleceu, ele acho que parou, e aí ele estava andando treinando de kart aqui no Brasil, andando de Fórmula, enfim. E aí eu falei para ele, cara, eu represento algumas marcas de colecionários no Brasil e queria fazer uma estátua do Ayrton. Ele gostou, inclusive ele não só me ajudou com o primeiro contrato, como também a nossa última peça com o Prost, ele que fez a ponte com o Alan Prost e me ajudou. E ele achou super legal, tal, falou, vou falar com a minha mãe e volto. Falou, cara, procura essa pessoa, responsável por licenciamento do Instituto, e aí, que era o Mauro Rato, e aí o Mauro foi no meu escritório, e era, além, obviamente, ele trabalhar no licenciamento de cena, super geek, super fã. Então ele entrou no escritório e ele pirou, né? E aí eles viram, claro, tudo que a gente fazia, as empresas que a gente representava. Então essa parte não foi difícil. Eu acho que a parte mais difícil, não pra gente, assim, mas como todo, assim, é ter certeza que a gente vai fazer algo que vai ficar fiel ao Ayrton. Sim. E o Ayrton, ele tem uma característica que poucas pessoas têm, mas ele falava muito pelos olhos. Então, quando você vai pelo olhar, é muito difícil. E são poucos atores, por exemplo, você pega o Harrison Ford, é super difícil fazer ele também, porque ele tem muita expressão no olho, entendeu? Sim. Tem atores que ficam um pouco mais fácil. Então, o Harrison Ford e Indiana Jones, vocês têm também. Indiana Jones, vou pedir pro Rafinha colocar aí a do Prost e do Senna, que tá muito legal, olha só. Obrigado, Rafinha. A gente tem aí exatamente a imagem dos dois no último pódio deles juntos, né, em 1993, Grande Prêmio da Austrália lá em Adelaide, e o Ayrton puxa o Prost para cima no pódio para que, enfim, eles celebrem aí a paz depois de anos de muita rivalidade. E aí entra um segundo licenciamento, né, porque você está falando de Alan Prost. Como é que foi? Como é que você chegou no Prost? Como é que saiu essa estátua belíssima aí? Também com a ajuda do Bruno, fazia um tempo já, acho que uns 2 anos que eu tinha mandado mensagem para ele, aí falei com ele sobre isso e tal, e naquela, vamos fazer, vou falar com o Alan e tal. Aí um dia ele falou, cara, ele tava num GP e falou, falei com o Alan aqui, e ele super animou, isso foi em 2021. Liga para ele aí. Aí mandou o contato. Eu achei que era o contato de um agente e tal. Ele falou, não, o contato dele mesmo, liga pra ele. Aí eu liguei... Pô, e você como fã, eu como fã, o cara me mandou o contato do Prost e tal. Aí eu liguei pra ele, não atendeu, aí deu umas 2 horas, ele me ligou, aí eu não podia atender. Aí, enfim, aí a gente conseguiu se falar. E eu fiquei com ele no telefone, tipo, uma hora, assim. E ele... Primeiro, eu fiquei muito surpreso pelo fato dele... Óbvio, a gente falou sobre a peça, sobre a ideia de fazer a peça,
Mas ele começou isso às vezes acontece, assim, quando a pessoa realmente, no final do dia, não é a questão da estátua, é a questão que eu senti para ele, é uma questão da imagem e do símbolo que aquilo ia, de fato, imortalizar, sabe? É um momento espetacular da espetacular, tal. Então ele começou a se abrir muito e contar muito o quão o Ayrton era importante para ele, o quão aquele momento foi importante, e tudo o que aconteceu, particularmente ele não gosta desse lado, acho que essa visão que às vezes os brasileiros têm como inimigo, vilão, ele não gosta disso. A narrativa foi boa na época, mas enfim, sabemos que tudo tem dois lados, né? Exatamente. E aí ele ficou super animado e participou muito do processo, assim, tudo. Até pro Ayrton ele participou muito do processo. A gente se falava toda hora no WhatsApp, mandava foto, ia falando. Deixou você fazer o nariz dele torto. Deixou fazer o nariz torto. Você sabe que eu vou te contar essa. A gente tinha feito não tão torto. E aí a gente eu mandei uma foto pra ele e falei assim, posso ser sincero, o Ayrton tá perfeito, eu ainda não estou. Aí eu falei, tá bom, deixa comigo. Mandei a mensagem pro meu time e aí a galera mexeu lá. Ele falou, não, ficou sensacional. Genial. E foi engraçado que eu pedi pra ele o troféu. Falei, me manda a foto do troféu. Sim. E aí ele falou assim pra mim, vai parecer muito estúpido da minha parte, mas eu dei muitos dos meus troféus e eu não tenho o troféu. Caramba. Eu falei, cara, não acredito. Ele falou, é verdade. Aí, enfim, a gente acabou indo pela internet, achando as fotos e recriamos. E foi muito legal pela mensagem que ele mandou, o vídeo que ele mandou, falando da peça em si. E ele fala do quão importante foi aquele momento pra ele, e o quão importante é a peça pra ele em si, que é isso, no final eles não eram inimigos. Eu acho que eles foram por um tempo ali, grande 88, rivalidade. 89, 90. A grande rivalidade deles, mas que ele tinha um carinho, tanto é que todo mundo sabe da história, veio pra cá e tal, no velório dele. E eu acho que a gente conseguiu imortalizar esse momento que representa realmente essas duas grandes figuras e personalidades do automobilismo. Sabe que recentemente, sobre a rivalidade com o Senna, ele deu uma entrevista no podcast da Fórmula 1, aquele Beyond the Grid, e ele conta que ele percebeu que as coisas com o Ayrton seriam, no mínimo, diferentes, quando, em 88 ainda, ele convidou um amigo dele e o Ayrton para irem a Zurich, na casa dele, para ficar por lá e cumprir os compromissos que eles tinham com a Honda, no salão do automóvel e tal. E que o Ayrton aceitou ficar na casa dele. Mas chegando lá, o Ayrton tava assim, o pior hóspede possível, sabe? Ele tava quieto, não participava de nada, isolado. E aí o Prost disse que comentou com esse amigo, né? Falou, pô, o que acontece com o cara? Aí ele falou, não, é que ele falou que quanto mais distantes vocês ficarem, é melhor, porque ele sabe que vocês vão ter ainda muita rivalidade pela frente. Então, ou seja, o Ayrton já antecipava que a coisa ia virar e virou. Então, assim, os dois estavam ali realmente no momento da vida deles, e nada pessoal, mas assim, muito de rivalidade esportiva. Exato. Como foi a receptividade dele ao produto final, assim? Como é que ele se sentiu? Não, ele adorou. A gente enviou as peças para ele falou que ficou muito emocionado. No GP Brasil de 2021, eu corri com o carro na Porsche Cup, que eu estava disputando o título do All Sport, fui campeão, metade Senna, metade Prost. Mandei obviamente, para o Instituto, mandei para ele como é que ia ficar o carro e tal. Ele me mandou uma mensagem quando acabou, acho que ele estava assistindo, enfim, falou, pô, parabéns pelo campeonato. Que legal. Então, ele foi um cara muito participativo, ele adorou a peça, falou que a família dele ficou muito emocionada, gostou muito. E agora vamos ver se a gente, não sei, faz outras peças, não sei, vamos ver. Eu tenho ainda uma vontade de fazer aquela foto icônica, que tá ele, o Alan, o Prost, o Nelson e o Mansell naquela muretinha. Muro do Estoril. Pô, sensacional, hein? Sensacional. Primeira mão aqui, ó. Já pré-venda. São 4 licenciamentos. Pré-venda, deixem comentários aí quem quiser ver essa peça pronta. Putz, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Quais delas ainda estão à venda? Que o cara, se procurar lá na Iron... A única que está à venda ainda é o Prost com o Ayrton. Prost com Ayrton. Qual o valor, mais ou menos? 1.500.
Então tá, então é isso. 1.500. O Emerson que tá ligado aí, o Teve Emerson edição, pesquisa esses preços todos, R$1.500 tá essa peça. Teve a versão autografada pelo Prost, que foram só 51, essa esgotou na pré-venda. 51 número de vitórias dele, Exato. inclusive. Aí a gente mandou as placas para lá, ele autografou todas, vieram para cá e depois foi para a fábrica para finalizar. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Agora vamos tentar entender o início de tudo isso. Quando é que o automobilismo entra na sua vida e por quê? Eu sempre gostei de corrida, mas eu acho que foi muito puxado pelo Ayrton. Meu pai, óbvio, fã de Fórmula 1, e quando o Ayrton morreu eu tinha 9 anos. Minha mãe, assim que ele morrer, eu fui no shopping com minha mãe, ela fez questão de comprar um carrinho do Ayrton para mim, que eu tenho esse carrinho, fica na cabeceira da cama até hoje. E ela me entregou o carrinho e falou assim, olha, eu queria que você olhasse para o Ayrton, porque tinha, obviamente, todo mundo em casa adorava Ayrton Senna, como todo mundo, né? Mas eu queria que você olhasse para ele para esse carrinho como se fosse um símbolo de alguém que teve determinação, garra, resiliência, mas principalmente fez tudo com muito amor, e sempre que você quiser fazer alguma coisa, você que te inspire de alguma forma. E aquilo ficou muito marcado para mim. Já gostava de automobilismo, comecei a andar com 14 anos de idade, com uns 12 anos de idade no kart. Para os padrões de hoje até tarde, né? Exato, fui correr de kart indoor uma vez e estava correndo nesse kart indoor, eu não lembro exatamente, ele também não lembra, eu já falei com ele sobre isso. Eu acho que era aniversário do Átila ou do Suzuki, alguma coisa assim, num kart indoor, e eu entrei no meio dos caras para correr, porque eles estavam fazendo uma bateria de amigos. E eu não lembro como é que foi, se o Suzuki ganhou e eu fiquei em segundo, alguma coisa assim. E aí o pai do Suzuki falou com meu pai, falou, pô, leva ele em Interlagos, quem sabe ele começa a andar de kart. E aí eu fui fazer um treino e, assim, tudo muito caro, aquelas coisas, né? Sim. Aí eu andava com o Sagui falou, vamos colocar ele no Campeonato Paulista aqui, vamos fazer uma etapa, mas antes a gente precisa passar um pneu nele para ver se ele vira alguma coisa, porque ele tá tomando tipo 8 décimos dos caras. E aí a gente colocou um pneu nesse treino e, baixei um segundo. Ele falou, cara, esse tempo ele consegue brigar. E aí eu fui para a primeira corrida e fiquei na pole até a última volta e acabei largando em segundo, foi a minha primeira corrida. E aí, a partir daí, eu falei, pô, que legal, é isso que eu quero fazer. Meu pai, obviamente, indo atrás de grana, aquelas coisas. E aí eu acabei correndo por 2 anos e... 3 anos, né? E 2 anos de Fórmula São Paulo. Fórmula São Paulo, que nomes aí que você lembra da época? O próprio Enzo Morrone, que hoje é engenheiro lá na Porsche, né? O Felipe Forte. Felipe Forte hoje também engenheiro. O Galide. Galide Osman. O Iaconelli, que parou de correr, quando chegou no F2. Iaconelli no kart foi surreal, né? O Paulo Salustiano, o Nelson Mello, que foi um excelente piloto de Fórmula. Ganhou o campeonato também, se não me engano, no seu ano. Ou no... Ele ganhou no meu ano, ganhou na Fórmula Renault, ganhou na Fórmula 3 também. A Bia, acho que correu umas 2, 3 corridas. Tinha o Fernando Galera, não sei se ele corre ainda. Lembro dele. Até hoje. Tinha bastante gente, assim, que pintava, às vezes fazia... Rony Breuel, fazia 1, 2 corridas. E foi uma época... Era gostoso andar nesse carro porque ele não te ajuda de nada. Né? Na época tinha a Fórmula Renault, que era uma categoria acima, mas já com ajuda, né? Sim, sim. E o Fordinho ali era, né, o câmbio H e tal, era um negócio bem raiz, né? E era mais acessível, né? Ou seja, você saía do kart e você conseguia segurar uma temporada de Paulista para depois pensar em Renault, Fórmula 3, enfim, que aí o buraco era mais embaixo. Exato. Mas foi realmente um grid muito, muito legal. E aí depois da Fórmula São Paulo você para, total. Parei total, e aí eu não sabia o que ia fazer da vida tal, e vi uma possibilidade de mercado, porque eu importava as peças para mim, e comecei a vender na internet, e aí eu fui para fora e consegui fechar a representação de uma empresa no Brasil, chama NECA. E hoje, por exemplo, a Iron Studios é maior que essa empresa hoje. Sim. E aí dela eu peguei a Bandai, que é super conhecida, a Funko na época, que faz aqueles cabeçudinhos, a Sideshow, Hot Toys, Kotobukiya e várias outras marcas. Então comecei a representar todas essas marcas. Mas não tive mais nenhum contato com nada, não ia nem em corrida para não ficar nervoso. Entendeu? Acompanhava os moleques, fui ver corrida de GP2 do Iaco, acompanhei ele, do Betinho Valério, mas não... Falar, vou sentar no carro e guiar, não tinha nem pretensão. Para você isso já tinha passado?
Para mim já tinha passado, é óbvio que eu tinha, né? Aquela vontade de um dia poder, quem sabe, voltar a correr. Às vezes brincava de kart, aquelas coisas, né? E aí eu fui um dia tomar um café da manhã com os amigos e tava o Denner. Denner Pires, o Denner Pires, da Porsche Cup. E aí ele... eu nem sabia direito como é que era a Porsche Cup. E aí ele falou, cara, vamos... isso foi final de 2020, né? Final de 2020. Ele falou, vamos fazer um treino. E aí eu falei, pô, cara, esquece, tá? Não, vamos lá. Eu falei, sério mesmo? Tá falando sério? Sério mesmo? Sem responsabilidade nenhuma. Não, vamos lá, tal, dá umas 10 voltinhas pra sentir o carro. E aí eu fui... faltava, acho que tinha duas semanas para uma corrida em Interlagos, que acho que era a penúltima etapa de 2020. E... foi isso mesmo. E aí foi em outubro de 2020. E aí eu peguei e fui e aí ele falou, pô, acho que dá pra você, né, andar na 4.0, né, que Sim. é a carreira, né? E aí eu fui uma corrida, vai. Vou fazer uma corrida só pra ver o que acontece. E aí o bichinho mordeu de novo. Aí você sabe como é, não tem jeito. E cara, você teve um desempenho muito rapidamente, assim, né? Você conseguiu andar com os caras lá, Paludo, Marcel Miller, Werner, turma boa, turma já experiente, campeã, e você no mesmo nível ali, talvez não para brigar por campeonato na geral, inicialmente, mas você conseguiu vencer corrida na geral, inclusive. Te surpreendeu você voltar assim e a coisa tá tão fresca ainda, né? Eu vou ser sincero, a primeira vez que eu sentei no carro, no Porsche, assim, eu achei o carro fácil de guiar, né? Eu fiquei impressionado com freio dentro, o carro forte, mas a maior dificuldade de ficar 16 anos parado, assim, é realmente aquela experiência de corrida. E eu acho que o reflexo de você conseguir andar no limite do carro. Aí foi a maior dificuldade que eu tive. Sim. Mas, teoricamente, eu tava lá. Então, quando eu fui para a primeira etapa, eu tava de esporte, eu não tava pretensão nenhuma. Mas aí eu fiz a pole e ganhei as corridas do final de semana, na esporte, né? Aí, em 2021, eu falei, eu vou entrar para ganhar o título da categoria esporte e vou me dedicar para isso. Então, eu me dediquei muito para isso. Realmente, eu levei de uma forma muito profissional, apesar de não ser profissional do esporte. Então, eu levei de uma forma muito profissional. Eu chamei o Bassani para vir trabalhar no time, comecei a olhar a data. Na minha época não tinha data, não tinha noção o que era a telemetria. Comecei a entender como é que funciona. E aí eu acho que é um trabalho, né? Que para muita gente que corre, seja de estoque, de Porsche, de Fórmula, vira uma coisa totalmente normal, né? Olhar o data, o cara bate o olho e já sabe. Para quem nunca viu, é um negócio totalmente grego, entendeu? Então, eu acho que foi um trabalho constante e teoricamente bem feito, porque eu já me coloquei já numa situação do tipo, tudo bem, eu tô na esporte esse ano que vem eu sou carreira, mas eu tenho que andar com os caras lá na frente. É isso que eu sempre pensei, entendeu? Você vence a tua primeira corrida na geral em Curitiba, se eu não tiver foi a Curitiba, foi a última corrida da Cup, né? Infelizmente, lá, infelizmente, com tudo que aconteceu com o autódromo. Como é que você se sentiu ali? Você falou, caramba... Eu fico muito feliz ainda, porque eu não vi ninguém da esporte ainda ganhar na geral, então eu fiquei muito contente. Eu acho que a categoria, a esporte naquela época, ela estava super competitiva, né? E assim, o mais difícil para mim naquele momento, realmente, era porque o Paludo estava atrás de mim, o cara 7 vezes campeão da categoria. Maior vencedor, muita experiência, e eu pensava, não posso errar aqui, porque senão ele vai me passar, né? Mas para mim foi a realização de um trabalho. Eu acho que para muita gente acaba sendo um negócio normal, mas para mim é uma realização de um trabalho, porque não é você ir lá e ganhar uma corrida. É você parar de correr lá atrás. Aí você monta uma empresa do zero. Minha primeira importação foi R$500, que eu fiz 800 e eu montei a empresa. Que barato. E aí você vai e tal. Tive, obviamente, muita ajuda da minha família, muita ajuda do meu pai e tal, mas você vai montando tal. E aí você chega num ponto que você volta, depois de 16 anos, a competir levando a sua marca que você criou, entendeu? E ganhando uma corrida. Então eu acho que o contexto ali era muito mais especial para mim do que, às vezes, para um piloto que vai lá e ganha uma corrida por ganhar, entendeu?
E hoje você usa o automobilismo como uma plataforma bem bacana para Iron, para Jurassic Burger também, né? Então, assim, eu acho que você enxergou o automobilismo de uma forma muito mais completa, né? Não é só voltar a correr, mas também usar isso para as empresas que você representa, para as marcas que você trabalha. Eu acho que a Porsche é uma grande plataforma, né? Então, assim, o Denner fez um trabalho impecável e, obviamente, os estúdios, eu vi uma conexão com os estúdios e também com a Cup. Então, tudo que a gente encontrou de possibilidade para conectar, a gente conectou. Então, a gente sempre fazia... Meu carro, acho que em 2021, ele mudou quase toda a etapa. Então, a gente via uma oportunidade de promover um filme ou promover um lançamento, era feito. Então, teve carro de Comic Con, teve carro Senna Prost, teve carro do He-Man, teve carro do Jurassic Park, teve carro do Looney Tunes. E, querendo ou não, também, não só para a gente como empresa, mas também é uma atração para quem está lá, né? Então, eu lembro que no do Looney Tunes foram os personagens lá. Eu lembro. Levou o troféu no pódio, enfim, tudo isso eu acho que faz parte do que a gente está se propondo a fazer com a Cup. No Looney Tunes aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu estava lá na transmissão, e aí a assessoria de comunicação da Porsche Cup me mandou uma mensagem, falou assim, quem vai dar a bandeirada é o Pernalonga. Aí eu já me preparei, né? Falei, legal, vou falar que o Pernalonga vai dar a bandeirada. Mas segurei a informação. Só que aquela corrida, o Caio Castro acabou vencendo. E quando o Caio Castro vai lá e vai passar para ganhar a corrida, a então namorada dele, a Grazi Massafera, vai lá, pega a bandeira e ela dá a bandeirada no lugar do Pernalonga. Aí eu respondi pro cara, falei, poxa, tá bonito esse Pernalonga, hein? Eu não lembrava dele ser bonito assim. Mas foi muito legal, mais uma ação muito bacana que vocês tiveram também ao longo dessa trajetória aí. Cara, e aí, neste momento, você tá fazendo só o Endurance lá na Esse ano sim, esse ano foi um ano atípico para mim, eu tive alguns problemas pessoais, enfim. Começo do ano eu descobri um câncer, tive que tirar metade do rim, aí depois minha filha nasceu com cardiopatia e teve que operar 2 vezes, então foi um ano que por algum motivo as coisas não iam nem acontecer, nem se eu quisesse. Sim. Mas chegou na metade do ano, graças a Deus a Endurance também começou na metade do ano, eu consegui aquele respiro e eu falei pro Denner, falei, cara, acho que eu vou fazer Endurance. Com um monte de problema, não sabia se eu ia conseguir ou não, eu falei, acho que eu vou fazer Endurance. E aí ele falou, cara, vamos fazer com o Edu, foi conversar com a Boss, foi conversar com a Tech Bond, falou, vamos fazer com o Edu, e aí o Edu, já Edu amigo Guedes. E tal, o Edu Guedes, e aí, tamo aí. Com quantos anos você tá? Eu tô com 38. 38. Cara, como é que é descobrir uma doença assim, no momento em que você tá retomando uma carreira esportiva e tão jovem, né? Eu acho que isso é importante para quem está acompanhando a gente, para ficar sempre ligado também, né? Enfim, ir atrás das coisas, porque a gente vê isso muito como uma pessoa mais de idade e tal, e aí de repente você se vê numa situação dessa. Como é que é? E eu descobri por causa da Cup, né, também. Porque como eu sou muito alto, né? Eu tenho 1,93, eu sempre tive dor nas costas, enfim. E aí, quando eu comecei a correr, voltei a correr, né? 2021 ali, comecei a ter muita dor na lombar. E eu fui fazer um exame, fiz esse exame no final de 2021, né? Constatou lá que eu tinha 2 hérnias e beleza. No começo desse ano eu tive a intuição de ir num médico e ficava vindo na minha cabeça o nome dele. E aí eu falei, eu vou seguir minha intuição e vou. Quando eu cheguei lá, ele estava me esperando na porta, ele é um cara que sempre fica sentado, sempre estava me esperando na porta. Ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, rotina. Ele falou, não, você não é rotina. Ele falou, você fez um exame da sua coluna em 2021? Eu falei, fiz. Isso aconteceu esse ano, em janeiro. Então, 2023, 2021, um ano e meio aí, porque no final do ano de 2021. Eu falei, então, eu vi esse exame aqui e eu tô vendo uma mancha no seu rim. Pode não ser nada, vamos repetir esse exame. E a gente repetiu, tava com 6 centímetros já. Caramba. Maligno, 6 centímetros, enfim. E tua filha para nascer ou já tinha nascido? E minha filha para nascer. Aí depois, na semana do hospital, eu descobri que minha filha nasceu com cardiopatia, ter que já nascer, fazer uma cirurgia de coração, enfim. Mas eu acho que depois disso, para mim, pelo menos, eu sempre falo com as pessoas, né, sobre o que aconteceu. E é importante falar, acho que é isso. É realmente a gente se preocupar, né? Porque a gente nunca sabe. Eu não tenho histórico familiar. Entendeu? E a gente nunca sabe quando as coisas podem mudar ou não. Eu tive muita sorte. Por 3 meses eu tive muita sorte. Se eu demorasse 3 meses para ir ver, né, ir atrás,
possivelmente eu teria metástase. Então, assim, eu acho que, óbvio, respeitar o corpo, fazer exame, que todo mundo fala aquele exame de rotina, mas eu tenho que fazer, porque pode aparecer alguma coisa e principalmente escutar a sua intuição. Eu só fui atrás porque eu escutei minha intuição. E aí, enfim, removi e tal, e tá tudo bem. Agora tô bem, minha filha tá super bem também. Que então, bom, a gente tá num final de ano bem melhor do que foi no começo do ano. Que legal, que legal. Isso é um furacão em um ano, né? Assim, que coisa de maluco. E você sabe que é engraçado, não sei se as pessoas acreditam nisso ou não, mas eu vou contar. O ano passado, minha última corrida foi Endurance também, que o Roman e o Casagrande me chamaram para ajudar eles na Endurance, que eles estavam disputando o título da Sport, que inclusive a gente foi campeão lá, eu ajudei eles quer dizer, eles estavam disputando o campeonato. Foi aquela primeiro, prova com chuva. Com chuva. E eu tava na hora da chuva, eu fiquei lá 1 hora dentro do carro, que foi uma experiência horrível, não só para mim, como para todo mundo, porque esse carro lá tava escuro, embaçando. Cara, eu tive a intuição que eu não ia estar no grid da sprint, assim... Que coisa. Doideira, cara. Eu tava guiando e eu tive a intuição que eu não ia estar no grid da sprint, assim, veio na minha cabeça, sabe? Que eu não ia estar no grid da sprint no ano que vem, no outro ano. E aí começou a acontecer muita coisa e tal, e aí no começo do ano, bum, acontece isso, me veio, eu dentro do carro, tendo essa visão, sabe? Nem achei que ia correr esse ano. Sim. Então, correr de Endurance para mim já foi um privilégio enorme, assim. E ainda tá lidando no campeonato com o Edu, putz, não tenho nem palavras, a gente tá super feliz, eu tô super feliz, super realizado. Cara, e planos de futuro aí? 2024 tá chegando, já tá vendo o que vai fazer? Quero estar no grid da Cup, obviamente, né? E uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, eu vejo alguns amigos fazendo, é fazer uma etapa fora, alguma coisa do tipo, né? Então, o pessoal às vezes faz uma corrida lá em Dubai, ou Monza. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu acho que a Porsche Cup, né, o campeonato da Cup no mundo inteiro, ela te proporciona, acho que realizar esses sonhos que, obviamente, não é só você estar num carro de corrida, mas você andar em pistas que você só brinca no videogame. Exatamente. Você nunca andou fora? Não, nunca andei fora. Nunca teve a chance de andar fora? Não. Se você tivesse que escolher um circuito? Mônaco. Porsche Super Cup, já uma vaguinha ali. E é duro de conseguir essa vaga. É muito duro. Porque é isso, não é só chegar e conversar, né? Exato. Acho que tem, Barcelona, Spa, Monza, enfim, mas Mônaco, cara, eu sempre brinquei, gostei muito de andar em Mônaco no videogame, no simulador, então acho que seria uma pista, assim, sensacional. E o ambiente, a etapa é espetacular, ainda mais para você, fã do Senna, maior vencedor da história lá. Você sabe que eu fui assistir, falei no começo, eu fui na corrida do Iaco na GP2, acho que foi 2008, por aí, e tava eu e o Vina Neves, que corre com você também, correu, na Porsche Cup. E o Vina tava com uma camiseta do Senna. E a gente tava andando por Mônaco. Parou um grupo de japoneses, eles faziam assim, ó. Assim, ó. E ele falou, o que os caras estão fazendo pra mim? Era por causa da camiseta, né? Então é muito legal isso. Que demais, essa admiração, essa paixão, né? Muito legal. E com certeza, poxa, seria uma grande realização estar lá em Mônaco, né? Já que eu falei da Super Cup, é o mesmo carro, né? O carro que corre lá na Europa é o mesmo que vocês aceleram aqui no Brasil. Mas tem algumas diferençazinhas, né? Lá eles não usam o controle de tração, né? E não usam o ABS, né? Que a gente acaba usando... Aqui a gente usa o controle de tração e o ABS. Que, na verdade, o controle de tração, depende de cada piloto, mas eu não gosto do controle de tração. Quando o carro chegou, a gente foi fazer o primeiro teste, eu cheguei a testar 3, 4 níveis e eu achei o carro um pouco estranho. Na corrida ali, às vezes você no começo anda 100 e depois coloca no 1 e tal, eu acho que é o máximo que chega. Tem gente que gosta, depende muito, né? Depende muito. Ou seja, você se adaptaria bem também a andar assim? Eu modéstia à parte, eu preferia que a gente não andasse nem com o controle, nem com o ABS. Com ABS. Até porque o ABS tem uma característica que é muito diferente, realmente, que é a pressão que você põe no pedal para parar o carro, né? Então, o ABS... tem que fazer muito exercício de perna ali, porque você coloca muita pressão para parar o carro, né? E a largada lá é parada também, né? Que era outra coisa que a Porsche Cup aqui poderia fazer, a largada parada. Eu já falei pro Denner isso, né? Mais uma vez, a minha opinião, que eu acho que a gente poderia fazer largada parada, que é sensacional. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Eu acho que o consumo de embreagem aumenta
E acho que também o risco, né? Porque você está falando de uma categoria, não na carreira, que os pilotos já estão mais acostumados, mas especialmente ali na Challenge, alguns pilotos que estão vindo de track day, ou 16 anos parados. Sim. Então, eu acho que é um cuidado também. Acho que nenhuma categoria de turismo no Brasil tem largada parada já há muitos anos por causa disso. Né? Não, mas ia ser, quem sabe, uma etapa, não sei, enfim. Ia ser bem legal se tivesse largada parada. Cara, e na Porsche Cup, o que você acha que é o grande diferencial? Assim, o que te faz e o que te fez escolher a Cup como a categoria que você ia voltar e que você ia fazer a sua trajetória aí? Primeiro, a segurança do carro. Eu acho que... depois que a gente viu aquele acidente do Melo, em Curitiba, que ele dá 8 piruetas no ar lá, e ele sai andando. Para os meus pais, para minha esposa, olhar aquilo... te dá um... É feio falar isso, mas te dá uma tranquilidade. Você fala, o carro é realmente seguro. Então, acho que o número 1 foi realmente o carro. Mas o evento em si, o que é feito na Porsche Cup e tal, eu acho que hoje você pode olhar mesmo a Fórmula 1. Você, por exemplo, final de semana de Fórmula 1 agora, cara, é o mais próximo que você pode chegar. Quem não chegou na Fórmula 1, o mais próximo que você pode chegar é isso. Você vai pro pódio na Fórmula 1, você fica num paddock incrível. Sim. Assiste corrida, leva seus amigos, comida, bebida, tudo do bom e do melhor. Então, acho que assim, o evento, a estrutura, é acima de tudo um espetáculo, né? Acho que a corrida, óbvio, todo mundo quer ver Porsche, o barulho é sensacional, é um contexto, mas o espetáculo em si, o Denner está de parabéns, toda a equipe, porque eles conseguiram realmente fazer algo muito, muito único e que eu acho que só vai crescer. Eu vejo, por exemplo, quando eu comecei em 2021 até 2020, né, final de 2020, e onde a gente está hoje com a Cup, assim como todos os anos, ela foi ganhando esse espaço, crescendo no entretenimento, né? Sim. Que é mais ou menos o que a gente... É o que a gente faz com a Comic Con também. A Comic Con, ela nasceu de um evento de cultura pop, totalmente de 2014, focado em nerd, geek, fã, obviamente tendo os estúdios, mas hoje ela é um evento mainstream. Então, a gente tem lá uma área de games, a gente tem música acontecendo, a gente tem painel com várias celebridades, atores, quadrinistas, e eu acho que é isso, sabe? É você ter várias tribos, várias culturas estão se envolvendo naquilo. E você vê isso na Cup, você vê quantas pessoas que eu já reencontrei lá que não necessariamente é fã de automobilismo, mas vai pelo espetáculo em si, entendeu? Sim. Claro, a gente está aqui num podcast de automobilismo, é um assunto que todo mundo acompanha, que todo mundo gosta, mas eu tenho certeza que quando a gente fala da Comic Con também, a gente atinge um público muito grande. Qual que é a tua participação hoje no evento? Como é que é? Os meses antes? Como é que funciona isso aí? Eu fundei o evento com 4 amigos, todos do segmento. Então, na verdade, eu ali com a parte de colecionável, de collectibles, né? A gente tem um sócio que é o Ivan da Chiaro Escuro, que é uma agência de quadrinistas, então ele agencia quadrinistas. E o pessoal do Omelete, que é um site de cultura pop. A gente literalmente montou o evento na raça. Ninguém tinha... eu tinha 2 experiências em evento, que eu tinha feito 2 festas da Fórmula 1, na minha época de balada. O Nelsinho uma vez me ligou, falou, cara, você sai muito de balada aí, você não quer fazer a festa oficial da Fórmula 1? Eu falei, deixa eu ligar para um amigo meu. Eu liguei para um amigo meu que tinha uma balada aqui, que era a Pink Elephant. Ele falou, não, vamos fazer. Eu liguei pro Nelsinho e falei, cara, me coloca o pessoal da Fórmula 1 aí, que eu acho que eu faço essa festa. A gente fez 2 edições na Daslu. Do Terra da Daslu. Era a minha única experiência com... eu fui em Você foi? Acho que foi em 2008 ou 2007. Isso. Eu que organizei com um amigo meu, o Léo, que é médico, e na época ele era dono da Pink, e a gente fez o evento. Você gostou? Gostei. Foi bem feito, tá vendo? Não dá pra não gostar, né? E aí era a única expertise que eu tinha com o evento, e meus sócios também não tinham nenhuma, e a gente acabou fazendo realmente a gente montou uma empresa na raça mesmo, sabe? E o evento, a gente não tinha pretensão de ser o que... A gente tinha, obviamente, um business plan que ia levar para um futuro próspero, mas nossa ideia na primeira edição era um evento para 10 mil pessoas. Nossa primeira edição foram 97 mil pessoas. Caraca! Então foi totalmente orgânico, sem a gente também ter muito controle disso, mas a gente acabou montando uma empresa mesmo de eventos e que olha para isso com muito carinho, muito cuidado e trabalha o ano inteiro para isso acontecer. Então, óbvio, passamos por 2 anos sem evento, pandemia, como muita gente
A gente sofreu muito, mas o ano passado foi muito, muito bom e esse ano vai realmente superar as expectativas, público, enfim. E a gente está muito confiante com o evento que a gente vai fazer esse ano. E pela primeira vez que eu voltei a correr, não bate no final de semana. Porque o ano passado eu fiz uma doideira. Eu tinha o Comic Con no final de semana, e eu falei, eu não vou correr. Aí o Roma me liga. Não quer vir dar uma ajuda pra mim pro Casa Grande? Eu falei, cara, eu tenho o Comic Con, cara. Não dá. Porque assim, fora o evento todo, que é super importante, tem ainda também o stand da Iron, que é um stand de 500 metros que a gente vende exclusivo e, enfim, toda a empresa trabalha no stand. Fora isso, a gente produz peças em tamanho real para os estúdios. Então, no passado, a gente fez o Balrog para a Amazon, tem peça que a gente faz para Disney, para Warner e assim por diante. Então, são várias coisas ali que todo o nosso trabalho do ano inteiro está naquele final de semana. Sim. E eu falei, cara, não dá para mim correr. Não dá, não tem condição. E aí eu desliguei com o Roma e falei, não vou correr. Aí eu fiquei, puta vida. E se eu for e voltar? Comecei a pensar no final, dei ok pro Roma e pro Casa Grande e fiz essa doideira, cara. Eu ia pro evento de manhã, que horas que é o treino? Eu posso fazer só esse treino? Tá bom. Aí eu ia pra Interlagos, cruzava a cidade, treinava, punha roupa, camisa tal, voltava pro pavilhão. Foi uma loucura, mas deu certo. Quando que é a Comic? Agora, dia 29. 29 Preview Night, termina dia 3 de dezembro. E já tem algumas novidades aí que pode falar pra gente ou ainda? Então, a gente acabou de anunciar que a gente está trazendo, né, o Anthony Davis, que é o C3PO, o ator, ele está vindo. Tem os atores que a gente traz e tem os atores que os estúdios trazem. Sim. Então, assim, eu sei alguns que estão confirmados, eu não posso falar, mas o que eu posso afirmar é que vai ser a maior de todas, com certeza. Pô, que sensacional. Quantas pessoas vocês estão esperando? Tem que passar de 300 mil esse ano. Rapaz, vai ser legal. Vai ser legal mesmo. Pô, Renan, obrigado, cara, da tua presença aqui. Obrigado. Curti nosso papo e... Valeu. Vou continuar torcendo por você, tanto nas pistas quanto no universo geek aí. Valeu, obrigado, Thiago. Valeu. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse papo ou tiverem qualquer questão aí pro Renan Pizzi, só deixar nos comentários que eu passo para ele, tá bom? E também não deixem de se inscrever no canal, de curtir esse conteúdo, isso é muito importante pra gente. A gente tá perseguindo aí os 50 mil inscritos e vocês são fundamentais nesse trabalho, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!